Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? O principal, né? A nossa saúde em primeiro lugar. Sempre lembre de lavar bem as mãos, né? Com água, bastante água e sabão líquido. Lembrando que sempre secar as mãos em um pano limpinho, individual. E também a alimentação. A alimentação é algo bastante importante, porque quando nós ingerimos os alimentos, eles devolvem em questão de energias, diferentes energias. Então, vamos nos alimentar corretinhos para ficar tudo, ó, show de bola, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto de geografia, que é sobre região Nordeste. E hoje eu vim, ó, toda caracterizada, porque é a segunda semana de junho, então nós continuamos com o nosso projeto junino, tá certo? E também esse chapéu aqui lembra pessoas que trabalham, né, na nossa região, lá presente na agricultura, tá certo? Agora vamos dar início lá um pouquinho falando sobre o relevo. Como é caracterizado o relevo aqui da nossa região? Ele é caracterizado por planaltos, planícies e depressões. A nossa região também destaca-se por antigos e extensos planaltos, que é o Planalto de Borborema e o Planalto da Bacia do Rio Parnaíba. A nossa região Nordeste, né, ela apresenta a sua extensão de planícies costeiras, né, e com a presença de acidentes geográficos. As nossas praias, né, são bastante visitadas o ano inteiro, né? Agora não pode fazer visita nas praias por causa do isolamento social, mas quando nós estamos sem isolamento social, quando nós estávamos sem isolamento social, sempre víamos no jornal, ou então quando a gente ia para as praias, as pessoas realmente presentes, né, se divertindo na praia. O ano inteiro, né? Porque as praias do Ceará são bastante, né, comentadas, bastante agradáveis. E por isso, por causa das águas quentes e suas belezas tropicais, né? Alguns acidentes geográficos que podemos encontrar na planície costeira são os cabos, as dunas, os escarpas, as ilhas, Bahia e as barreiras. São apenas alguns que eu estou citando aqui, mas tem outros, tá bom? E um dos principais responsáveis, né, pela seca na região Nordeste é o Planalto de Borborema, que eu citei lá na frente. Por quê, tia? Porque ele está alerte e ele impede das chuvas chegarem ao sertão. O sertão fica aqui no Nordeste e é uma região, né? Ele faz parte da região Nordeste e é um estado mais alarmante em questão de não chover. Quando chove é muito pouco, muitas vezes não chove, certo? Há também aqui no nosso território 3 tipos de clima. É o semiárido, o tropical e o equatorial úmido. O semiárido são temperaturas elevadas, né, que são mais vivenciadas no sertão. Já o tropical apresenta 2 estações do ano bem definidas, sendo ela a seca, um período de seca e outro chuvoso. Isso também está presente no litoral nordestino. Já o equatorial, né, tem temperaturas elevadas e chuvas abundantes, isso mais caracterizado ao oeste do Maranhão.
Aqui na nossa região podemos encontrar as seguintes vegetação: a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, o Cerrado, a Caatinga e a vegetação litorânea. Agora vamos ver um pouco sobre as atividades econômicas da nossa região. Uma delas é a agricultura. A agricultura é composta por o plantio de quê? Cana-de-açúcar, fumo, feijão, café, o arroz, o milho. Esses são alguns exemplos de atividade econômica da agricultura. Temos também a questão da pesca. A pesca está presente com qual atividade? As suínas, os caprinos, os equinos e os ovinos. Isso são apenas alguns exemplos, né, da atividade da pecuária, né, que é a criação dos animais. Agora vamos falar um pouco sobre o extrativismo. Exemplos de atividades, né? Exemplos de atividades econômicas do extrativismo é o petróleo, o camarão, o peixe, o sal, a castanha e o seri. Então, gente, é um pouco da explicação do conteúdo que tem lá no livro, mas você pode fazer o quê? Lá no livro tem um texto também sobre a região Nordeste. Você vai lá, lê o texto e principalmente não esqueçam de fazer a interpretação do texto. Mas como eu posso fazer a interpretação do texto? Desenvolvendo as atividades. Sempre que você lê um texto e tiver atividade, você está interpretando um texto. Então, desenvolve as atividades direitinho, pesquisa. Tem algumas coisas que necessita da pesquisa porque ele não está falando lá, mas ele pede para você ter uma fonte de pesquisa. Então, busque pesquisa e lembre-se que na próxima aula voltaremos ainda com a região Nordeste. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos concluir, né, e reaprender um pouco sobre a região Nordeste. Então, para vocês, um beijo, até a próxima aula e aproveite para ler e reaprender as coisas boas e bonitas que nós temos aqui na nossa região, tá bom? Beijo! Crianças, da região Nordeste, onde estão os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. O Nordeste foi uma região muito explorada, desde a época da colonização, quando surgiram inúmeros engenhos na produção de açúcar. Isso mobilizou uma transformação interessante. Com a vinda dos escravos da África, dos holandeses e portugueses, somando aos indígenas que já habitavam a região. Na Bahia, houve o sincretismo religioso. É uma espécie de mistura da religião católica com o candomblé. Essa mistura de influências resulta em uma harmonia simbólica, principalmente no bairro do Pelourinho, em Salvador. Muita chacati, meu rei. Vai um carajé aí? O rio mais importante do Nordeste é o Rio São Francisco. Ele nasce no interior de Minas Gerais, atravessa boa parte do sertão e deságua no mar. Existe uma proposta de fazer um desvio do curso do rio, para levar a água aos lugares mais secos do sertão nordestino. Esse desvio é chamado Transposição do Rio São Francisco. A ideia parece boa, mas divide a opinião das pessoas, pois, segundo alguns ambientalistas, mudanças com grandes canais podem causar danos ambientais. Mas essa transposição do velho Chico pode levar água e salvar a vida de muitas famílias. Mas pode ocorrer um desequilíbrio ecológico. Poderão desaparecer alguns peixes, por exemplo. No litoral, a base da economia é pesca. Lá, alguns pescadores pescam em jangadas. As capitais do Nordeste, com exceção de Teresina, são banhadas pelo Oceano Atlântico.
e grandes cidades surgiram. Hoje elas recebem um forte fluxo de turistas que visitam as belezas de suas praias e participam de sua vida cultural. Um exemplo é o Centro Dragão do Mar, em Fortaleza, que concentra bares, restaurantes e manifestações culturais, ou os carnavais da Bahia e Pernambuco. Uma das concentrações religiosas no Nordeste é em Juazeiro, terra do lendário Padre Cícero. Em sua homenagem, existe uma enorme estátua que atrai milhares de fiéis. Porém, no sertão ainda existem muitos problemas, pois a seca é uma cruel realidade em alguns estados do Nordeste. E os que sobrevivem no meio da caatinga sofrem muito por falta de água, pois não conseguem plantar nem criar animais.